Salve, salve, galera, buenas! Rodrigo Siriaco na área, diretamente aqui das dependências do Teatro Flávio Império, para mais um Casa Poetcast, seu programa de arte, cultura, educação e, claro, muita poesia. Vamos rodar a vinheta para a gente conhecer a nossa convidada de hoje. Roda a vinheta aí! Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa que acontece nas dependências do Teatro Flávio Império. Esse programa é uma produção da Casa Poética, produção audiovisual, Sigo Som e realização deste teatro, Teatro Flávio Império, que faz parte da Secretaria Municipal de Cultura. Muito bom ter a sua audiência, você aqui conosco. Temos outros programas aí gravados para vocês acompanharem, então faça a sua inscrição no nosso canal no YouTube, siga a gente nas redes sociais ou também nas plataformas de áudio. E agora, sem mais delongas, eu vou apresentar nossa convidada e nossos convidados e convidadas, porque temos várias pessoas aqui. Primeiro, queria chamar aqui para o palco Débora Garcia. Chega para cá. Muitas palmas para a Débora, por favor. Bem-vinda. Débora, antes de te apresentar um pouco mais profundo, vamos conhecer esse barulho todo. Ele só aconteceu porque temos duas escolas aqui convidadas. Queria pedir bastante barulho. MF Sérgio Millier. E temos também aqui a MF Vani Salgado! Eu só vou fazer o meu primeiro protesto do dia, porque uma escola só aplaudia a própria escola e outra escola só aplaudia a própria escola, e nós somos da rede pública e da quebrada. Então nós vamos aplaudir todo mundo agora. Que negócio é esse? Eu só aplaudo a minha escola, só aplaudo o meu, não, né? União faz a força e na quebrada, principalmente, é fundamental e muito importante. Débora, muito feliz de você estar aqui. Também muito feliz, novamente, mais uma parceria, né? Anos de caminhada, de amizade, então estou muito feliz de estar aqui com você e com vocês todos também. Muito bem. Gente, a Débora é escritora, é poeta, artista da palavra, produtora cultural, editora, né? A gente vai contar um pouco, e assistente social. É uma caminhada aí muito bonita. Eu acho que eu conheço a Débora já tem uns 14 anos, mais ou menos, né? Desde 2009 ali. A gente sempre começa falando um pouquinho das origens, né? Queria que você contasse um pouco aí da sua família, da sua infância, qual quebrada que você cresceu, como que foi esse primeiro despertar aí da menina Débora? Bom, eu sou moradora da Zona Leste de São Paulo. Oh! ZL tá em peso, sabe gente, quebrar! ZL. Nascida e criada num bairro chamado Parada 15 de Novembro. Eu sou de uma família bastante grande, né? Cresci com os meus pais, meu pai, minha mãe, e tenho 3 irmãos. E a minha infância foi uma infância muito feliz, assim. Os irmãos são mais velhos? Eu sou a do meio. Tem a mais velha, eu, uma mais nova, e depois, 12 anos depois, veio o mais novo, a raspa dos tachos. Entendi. Né? Então, nós somos 3 meninas e um menino. E eu tive uma infância muito, muito gostosa, assim, de brincadeira na rua, muito livre, né? Eu tenho poucas lembranças de tela, né? Comparando com hoje em dia, hoje em dia, né? Então, brincando na rua, pipa, me machucava demais, então gostava muito. Então, eu tenho essa lembrança de estar na rua brincando. Você soltava pipa? Soltava, até ganhei um campeonato. Olha só! Fui na minha escola. Eu era uma vergonha empinando pipa. Eu adorava. Gente, esse até hoje é um dos traumas da minha infância, era uma vergonha empinando pipa. Eu só empinava um peixinho, ficava com dó do pessoal me cortar ali, pedia, não corte, pelo amor. Sim, eu era molecona mesmo, de empinar pipa, jogar bola, fazer tudo. E tinha essa liberdade toda, né?
tenho uma lembrança, assim, de que a minha casa tinha muitos livros, então eu cresci no meio de muitos livros e muita música. E eu acho que foi esse o meu primeiro contato com a arte. Os meus pais não são pessoas assim, eles são pessoas que têm uma consciência de mundo muito grande, muito importante, têm sua consciência de classe, mas não são pessoas que estudaram. Eles vieram a estudar depois, já na vida adulta. Depois que, na verdade, quando eu passei no vestibular, é que eles se sentiram motivados a voltar a estudar. Então, já tardiamente que eles Foi aquela inspiração. foi aquela inspiração. Você foi a primeira da sua família a fazer faculdade? Foi a primeira a fazer faculdade. E, assim, meus pais não falavam assim, não traziam referências de literatura sobre a questão racial, mas falavam muito, né, sobre isso. Então eu tinha tenho uma memória muito forte, assim, de à noite meu pai sentado na minha cama falando, olha, você tem que estudar, você tem que ser alguém, porque você é uma mulher preta, senão você vai lavar banheiro, que nem a sua avó lava, né? Então, e eu cresci muito focado nessa questão de estudar. Então, quando eu estava nessa fase de adolescência, já começar a pensar em estudar e tudo mais, eu meio que me distanciei da parte artística, meio que bloqueei mesmo, porque o meu foco era passar no vestibular e ser alguém na vida, né? Não passar algumas questões que a minha família passou, né? E às vezes a gente na escola, eu também percebo que a gente tem uma certa dificuldade de conciliar uma coisa com a outra, né? Parece que o estudo tem que ser sempre aquela coisa séria, técnica, objetiva, não pode estar ligado com outras, com prazer, com a diversão, né? Sim, sim, isso é uma coisa muito ruim, assim. Eu lembro que na minha época tinha essa questão de papel de carta, né? Então eu sou uma pessoa que gostava muito de escrever carta. Eu adoro Ah, que legal. caligrafia. Eu tenho uma letra assim que as pessoas falam que é bonita, né? Porque eu gosto de escrever carta, eu trocava carta, escrevia, desenhava muito. E letra bonita, nossos pais, assim, da nossa idade, era medalha de ouro, assim, Medalha de né? ouro, é. Nossa, minha Nossa, meu filha tem um filho, caderno bonito, tem uma letra é, bonita. Então eu sempre tive esse universo assim da escrita, né? Mas aí quando eu realmente decidi estudar para passar no vestibular, teve algumas situações que eu tive que focar nisso, então eu meio que me distanciei totalmente. E aí a literatura, na verdade, ela nunca me foi apresentada como uma possibilidade artística, de trabalho, de vivência. Era algo que eu experimentava, mas não tinha essa projeção de serei escritora. Mas a literatura sempre esteve muito próximo de mim. Na minha casa tinha aquelas bibliotecas aquelas Barça. bibliote Coleção Barça, coleção né? Barça, Antes do Google, gente, não sei se vocês. enciclopédia, era a palavra que eu Isso, queria, enciclopédia enciclopédia. Barça. Antes do Google, antes da internet, a gente, quando precisava fazer trabalhos, ou a gente ia nas bibliotecas, ou se a gente dava sorte, nossos pais ou algum parente tinha a enciclopédia Barça. A gente pesquisava tudo, assim. As coleções enormes, né? Sim, e aí uma coisa que me marcou muito foi que a gente teve um período de desemprego muito sério na minha família. E meu pai vendeu as Ah, enciclopédias assim, precisou vender. Eu fiquei com o meu coração tão partido, né? Porque era algo que realmente era um luxo para a gente ter enciclopédia em casa, né? E a biblioteca na escola que eu estudava era uma biblioteca que, na verdade, era um entulho, um depósito de livro escolar, era né? inacessível. Inacessível, ficava lá no final do corredor com a porta sempre trancada, tinha uma bibliotecária muito mal-humorada, que a gente não podia colocar, respirar dentro da biblioteca, então era uma série de fatores que distanciava a gente desse universo da literatura, né. Sim. Então a minha lembrança afetiva com o livro foi dentro da minha família mesmo. Bacana. Para abrir aqui também, a gente também tem alguns convidados das escolas que vão fazer algumas intervenções. Aí eu já queria chamar primeiro, Pietro, chega para cá para mandar um poema. Palmas para o Pietro, por favor, pessoal. Valeu. A gente tem a colaboração da Mônica trazendo aqui. Obrigado, Mônica. Pietro, enquanto a gente. Deixa eu colocar para cá. Tiver aqui, a gente vai ajeitando tudo a gravação, viu, gente? Hans, você me diz aqui se tá bom. Essa altura para você tá bom, Pietro? Tá. Tá? Muito bem. Pietro, você é de qual escola? Eu sou da MF Vani Salgado Rocha. Muito bem. Quantos anos você tem? Eu tenho 12 anos. 12 anos. E você tá em qual ano? Tô no 6º ano. Muito bem. Então, apresente aí o poema que você tem pra gente. Eu separei o poema chamado Pescaria, que foi feita pela Eva Não. Ai, não lembro. José Paulo Paes? Não. Não. Eva Fornari? É, Eva Fornari. Então tá bom, vamos lá. Pode falar? Pode falar. Cesto de peixes no chão.
cheio de peixes, o mar, cheio de peixes pelo ar e peixes no chão. Chora a espuma pela areia. Na maré cheia, as mãos do mar vêm e vão, as mãos do mar pela areia, onde os peixes estão. As mãos do mar vêm e vão, em vão, pois não chegarão aos peixes do chão. Por isso chora na areia a espuma da maré cheia. Muito bom. Logo mais tá nos saraus aí. Exatamente. Aproveitando que você já comentou um pouquinho, Débora, mas queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre sua época escolar. Como é que foi esse período? Se foi um período bacana, se foi um período traumatizante, né? Como é que foi essa... Então, a minha época escolar, eu tenho lembranças boas, mas lembranças bastante traumatizantes. As lembranças boas é em relação a professores que eu tive, professores que me incentivaram bastante, que davam suporte em relação a algumas questões que a gente vivia em sala de aula, mas a questão do racismo foi bastante presente na minha infância, né? Principalmente porque essa professora que me dava a mão e que mediava as questões de racismo na escola era uma professora negra, né? Então ela sempre se pontuava e eu tive ela assim na minha vivência escolar quase que totalmente, assim, a gente seguiu. Eu tive professora de geografia, uma negra, que foi no ensino fundamental mais ou menos, e no médio eu tive uma de biologia, que até me acompanhou até nessa fase de estudar para vestibular, né? E aí eu acho que não havia uma consciência de certas falas que eram de cunho racista, né? E aí essa questão do cabelo, né, a gente não tinha acesso a produtos de estética, de beleza para a população negra, não tinha acesso e não tinha no mercado. Sim. Então essa questão da autoestima, ela foi bem prejudicada, né? Tanto é que eu iniciei o alisamento do meu cabelo com 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade. E meu pai, por ser uma pessoa muito consciente, ele falava, não, tem que usar cabelo black, que seu cabelo é lindo. Eu falei, o que é cabelo black? Né? Minha mãe, por ser mulher, já entendia melhor. Então, é que eu afastei um pouquinho, né? A minha mãe, por ser mulher, ela já entendia melhor, então ela alisava. Então, sou daquela fase de passar pente quente no cabelo mesmo, sabe, pequena. Então, essas Bem questões de agressivo, né? agressivo, de você não conseguir lugares de protagonismo dentro da escola. Então, eu tenho isso muito marcante, assim, na minha infância. E cresci com uma estima muito baixa, assim, não só pior porque eu tinha uma família que sempre tinha um discurso opositor, não, você é bonita do jeito que você é, mas toda a sociedade dizia o contrário. Então, eu tenho essa lembrança muito, muito forte, assim, na minha infância, na minha vivência escolar, né? Mas eu cresci sempre em escola pública, sempre estudei em escola pública, desde creche até o ensino superior, sou defensora mesmo, acredito nesse Você fez a espaço, Unesp, né? fiz Unesp, e acredito que foi um divisor de águas na minha vida, assim, ter feito o curso superior. Foi algo que, foi a primeira porta que se abriu para que todas as outras portas pudessem se abrir também, né? Antes da poeta veio a assistente social? Sim, Ou elas vieram juntas? Como foi isso? na verdade, a poeta sempre existiu, né? Inclusive, até falando da infância, meu pai tinha um hábito de mandar cartas pra gente, da gente escrever cartas para Papai Noel, né? Então a gente escrevia carta para Papai Noel no final do ano e ele respondia. E nessa época chegava por telegrama. Ele Nossa, respondia. telegrama do Papai Noel. Telegrama, a gente ficava esperando, o correio entregava o telegrama, e tem esses telegramas até hoje em casa. Então, essa prática de escrever carta, de escrever correspondência, sempre gostei de escrever de uma forma ou de outra, mas como eu falei, não tinha essa projeção de, o que você quer ser quando você crescer? Poeta? Não. Então, para mim, era uma questão de desabafo, de uma De expressão, gosto, de né? gosto. Quando eu fui fazer vestibular e passei na faculdade, eu tinha 19 anos e foi a primeira vez que eu saí da cidade de São Paulo, né? Fui morar em Franca, a 500 quilômetros daqui. E aí foi uma coisa que me marcou muito, porque no primeiro dia, quando eu fui fazer a matrícula, tinha muitas pessoas com seus pais, com seus familiares. E lá nesse campus tinha curso de Direito em Relações Internacionais e o Serviço Social, que era o pessoal que eram os pobres do campus, né? Eu vi alunos ali recebendo carro de presente por ter passado no vestibular, e eu não consegui estar com a minha família nesse momento, porque ou era eu vir ou não conseguia vir, só tinha dinheiro para eu ir e voltar. E aí comecei a viver no interior, sem nunca ter vivido longe dos meus pais, Você foi morar em uma casa, república? república. República. Fui morar em república. E aí, o Todo que me mundo sabe só o que é uma república aqui? De estudantes?
E aí o que me salvou, eu só fui ter consciência disso depois, quando eu comecei a frequentar sarau e tudo mais, foi a literatura, foi a escrita. Porque eu me sentia muito angustiada por estar passando essa coisa de você aprender a cuidar de você entender que você é responsável por você, Você corta aquele cordão cortar o umbilical cordão umbilical, simbólico, né? simbólico. Tanto é que toda semana eu ligava para o meu pai e falava, pai, vou numa festa hoje, vou fazer não sei o que hoje. Até que um dia que ele falou, filha, você não mora mais aqui, faz seu corre Se vira. me avisando toda vez que você vai na esquina, né? Aí eu falei, nossa, realmente eu tô sozinha, eu preciso me cuidar. E aí passei por diversas situações muito complicadas, e aí eu ficava pensando, eu não posso preocupá-los, porque eles estão a 8 horas daqui, não tem condições de alguém vir para cá me Te socorrer, socorrer. então eu escrevia. Então, muitas vezes, poder escrever um diário, poder colocar para fora os meus sentimentos através da escrita, foi algo que me salvou. E foi lendo o Quarto de Despejos, as cartas de Carolina, né, o diário dela, que eu falei, nossa, mas eu me vi nesse lugar também, né? Ela lá no seu barraco, com crianças com quem ela não podia partilhar as dores delas, as angústias, ela escrevia. Então eu falei, nossa, o que eu faço também é literatura, né? Então isso, a ficha Ali já, caiu muito ali, depois. depois que cai a Depois, quando eu ficha. já estava em São Paulo. Porque eu vim com a minha muamba e com meus cadernos todos, né? E aí voltei para São Paulo em 2006. Em 2008 eu já comecei a frequentar a literatura no Brasil, lá em Suzano, 2007, 2008. Associação Literatura no Brasil, Lá em Suzano. lá em Suzano. Ah, então a Associação Literatura no Brasil foi o primeiro espaço assim, de sarau dessa literatura que você Foi, teve contato. foi o primeiro espaço, foi o primeiro Você já espaço. estava trabalhando em Suzano nesse período? Sim, já estava trabalhando. Eu vim para cá em 2006, em 2007 fui aprovada no concurso. E aí, quando eu sentei minha cadeira lá, eu sentei na cadeira da prefeitura, eu falei, nossa, porque a gente que é de periferia, que é pobre, assim, às vezes a pessoa, quando eu falo que eu sou pobre, as pessoas se incomodam, né? Não, mas você não é pobre, você é servidora pública, você tem uma casa, mas se eu não levantar para trabalhar amanhã, nada disso se sustenta. Então, eu não sou rica, eu não posso viver de rendimentos, não posso optar não ir trabalhar um dia, entendeu? Então, é a questão da consciência de classe, né? Não, às vezes as pessoas falam, ah, você é rico. Fala, cara, eu não sou herdeiro. Se eu parar de trabalhar hoje, quanto tempo eu sobrevivo? Se isso significar menos de 6 meses, você é pobre. Se for 1 mês, 2, você é pobre, né? Porque o rico é aquele que pode parar de trabalhar e Você tirar desfrutar o ano sabático, isso, viajar pelo sem ter nenhuma mundo. preocupação com as contas. É complicado. Então é complicado isso, né? E aí, quando, inclusive, a literatura me salvou nesses 2 momentos. Lá em Franca, quando eu estava, né, nesse contexto de me habituar, de enfrentar as situações também de racismo que eu enfrentei na faculdade também, questão socioeconômica, porque enquanto você está batalhando para sobreviver, tem gente que está tirando lazer, é festa todo dia, é curtição todo dia. Então, o choque E isso afronta, né? afronta, você ali comendo no bandejão e um cara curtindo. Mas tudo bem, é a realidade dele, né? E aí, quando eu voltei para São Paulo, foi um outro impacto, porque eu morava numa cidade do interior, onde eu fazia tudo a pé, andava de bicicleta, e lá tinham pessoas pobres, mas não era uma pobreza crônica como São Paulo, né? Tinha algumas pessoas que viviam, catavam coisas nas ruas, mas não eram pessoas que não tinham nada além da sua própria existência, além do seu próprio corpo. E essa realidade de São Paulo que eu conheço hoje, eu não conhecia muito, porque quando, na minha infância e adolescência, eu ficava no meu bairro. Não tinha bilhete único para vir para o centro, para vir ter uma liberdade. Tanto é que eu vivi muita coisa em Franca que eu não vivia aqui, de poder sair, de poder curtir, porque a gente ficava no bairro, não tinha essa de vir para o centro. O centro eu vim conhecer já adulta, vivenciar o centro de São Paulo, né? E aí, quando eu retornei para cá, 2 coisas me impactaram muito. Primeiro, a distância das coisas. Tudo você tem que pegar ônibus, metrô, tudo leva 1 hora, uma eternidade. Eu não estava acostumada mais com essa pressão de trânsito, né? E a outra coisa é essa questão das pessoas na rua, né? Aquilo, assim, eu não estava acostumada em ver isso, embora morasse em São Paulo. E aí eu fiquei tão mal, aquilo me magoava, assim, eu fiquei meio depressiva quando eu voltei para cá. Eu falei, gente, mas como é que as pessoas veem tudo isso e não se importam? É tão indiferente, né? E aí eu pensei, E o sentimento, acho que de de impotência que bate na gente, impotência, de principalmente, né? Porque a impotência. gente vê aquilo e a gente também não quer se conformar com aquilo, mas o que fazer a partir É, disso é um sentimento muito forte de impotência, muitas sim. vezes. E um dia eu estava andando no centro e tropecei numa pessoa que estava dormindo na rua. E aquilo, assim, tanto é que é o primeiro poema que abre o livro, que eu escrevi dessa situação, porque eu falei, nossa,
é como se fosse um prédio, como se fosse um cesto de lixo. E tipo, e eu entendo que as pessoas também, é um mecanismo de sobrevivência, se ligam no automático, porque se você for ficar mal com cada pessoa que você encontra na rua, deitada no chão, mas você não sobrevive. Então a gente liga no automático de ignorar aquilo para a gente poder seguir em frente. Então eu demorei para ligar o meu automático quando eu voltei do interior, né? Porque foi difícil. A São Paulo é uma cidade assim que não é para os fracos. Não é para fraco. A gente, na verdade, os loucos somos nós que conseguimos encarar tudo isso com uma certa normalidade. Sim. Porque seria muito normal a gente estar na rua falando sozinha, porque o negócio é muito opressor, né? Então, É muita violência de muita. diferentes formas, né? Eu queria que você mandasse um poema seu pra gente. Tá, eu vou fazer então esse que eu escrevi. Eu acho que eu sei ele de cor ainda, mas se eu não souber, eu vou deixar marcadinho Pode aqui. usar colinha também. Chama-se Paisagem. Nas ruas dessa cidade de opulências mil, vivem os esquecidos do Brasil. Esquecimento estampado nos olhos de cada indigente que perambula pela cidade indiferente. Indiferença silenciosa e eficiente que dia a dia mata a nossa gente, que teima em ser gente, mas é apenas paisagem. São pretos ou quase todos pretos, nas praças, calçadas e becos, se fundem a paisagem da cidade, vivendo a sua triste realidade. E nós que por ali passamos, ignoramos, desviamos, disfarçamos, tapamos o nariz com repulsa, bloqueando a realidade que nos insulta. Nas calçadas, casas são improvisadas. Todos podem ver a intimidade escancarada. Assim é a paisagem da cidade. Muita contradição, muita desigualdade. Estátuas de concreto ilustram gente imponente, e gente impotente ilustra a concretude de um futuro incerto. E tudo permanece como sempre. É apenas paisagem, apenas estátuas de concreto. Já que a gente abriu o momento poesia, vou chamar mais uma intervenção aqui agora da Gabriele. Ei, Gabriele! Vem pra cá, Gabriele. Vai, Gabi! Vai passar mal não, vai dar tudo certo. Vê se tá bom essa altura. Tá. Gabriele, você é de qual escola? MF Sérgio Millier, Muito bem. Quantos anos? 14, Tá em qual ano lá? 9º ano. Muito bem. Manda o poema pra gente aí, por favor. O poema se chama Contém Ironia. Como vou me expressar se eu não consigo escrever e falar? Minhas pernas tremem mais e mais, e meu estômago começa a revirar, e assim eu não consigo respirar. Minhas pernas tremem, um nó na garganta se faz presente. Mas será que é modinha falar a tão frase ninguém me entende? Preciso tomar água de açúcar ou de coco? Ah, não, verdade. Modinha falar é que psicólogo é pra louco. Ah, não, é mente fechada. Se pagam de inteligentes, mas de inteligência não tem nada. Oprimem muito e eu tô cansada disso. Ah, mas não pode mais falar nada, porque hoje tudo é racismo. A sociedade corrige muito de suas merdas com mais merdas. Não, mas tanto faz. Não é que eu não gosto de LGBTQIA+, é só que Deus criou Adão e Eva. Essa frase é demais. Mulheres abaixo e homens acima. Até porque homens são demais. Tem muita massa, mulheres são muito chatas e emotivas. E é por isso que tem que ser mães e estarem na cozinha. E eu te falo, ninguém te perguntou nada, e eu não deixei você cuidar da minha vida. Você consegue ver a desigualdade e a malícia? Mulheres de roupas curtas, prostitutas, mas homens de cueca, nossa, que delícia. Todas as mulheres se encaixem no padrão e passem a mesma vibe. Mas sabe o que é? Se você não é o meu Ken, por que eu tenho que ser a sua Barbie? Eu estou nos tempos de evolução de expressão ou de opressão? Está um caos nas ruas desse mundão. E assim acelera o meu coração. E eu volto a soar. Mas eis a questão. Como vou me expressar se eu não consigo escrever e falar?
Só esse poema é autoral, não é? Sim. Poema autoral. Palmas para Gabriele, gente. E agora eu vou abrir para uma das nossas escolas fazer perguntas. Chega para cá então, Mariana, por favor. Palmas para Mariana, pessoal. Tudo bem, Mariana? Você é de qual escola? Eméfane Salgado Rocha, Você tem quantos anos? 11. 11. Faça a sua pergunta para Débora, por favor. Eu gostaria de saber como foi que você começou a se interessar a escrever, a fazer histórias. Então, eu comecei a gostar de escrever, acho que por realmente não ter muito acesso a telas, essas outras coisas, né? Então, na minha casa tinha muitos livros e a minha madrinha, ela trabalhava numa casa de família e ela recebia todos os gibis dos filhos dessa patroa dela que não queriam mais aqueles gibis. Então, ela me trazia muitos gibis. Então, minhas primeiras leituras começaram com Turma da Mônica. Eu li muito Monteiro Lobato, que hoje em dia, né, tem todas as questões aí sobre a literatura dele, mas assim, Sítio do Pica-Pau Amarelo foi uma literatura muito importante na minha infância. Então, eu estava cercada por esse universo literário, né? E aí eu também senti essa necessidade de poder reproduzir de alguma forma aquilo e de criar as minhas próprias histórias. Eu costumo dizer que eu sempre fui escritora, acho que assim, sempre fui escritora, só que eu só descobri isso adulta, né? Frequentando o sarau, podendo me espelhar nesse lugar. A gente tem uma fala muito importante que você precisa se ver em determinada representatividade, né? A representatividade é se ver naquele lugar. Então, eu praticamente não conheci escritores negros na minha infância e adolescência. Então, por mais que eu gostasse de escrever, escrevesse muito, eu não me via naquele lugar. Quando eu conheci escritores negros e a literatura afro-brasileira já adulta, eu consegui vislumbrar ocupar esse lugar. Então foi uma trajetória assim de descoberta, né? Nem sempre a gente tem essa possibilidade de já vivenciar algumas coisas. A vida é um processo, né? Então há pouco tempo que eu sou escritora, só há 14 anos, e eu tenho 40. Então é uma caminhada assim ainda recente para mim. Ainda estou me descobrindo muito como escritora. Obrigado. Obrigada. Gente, só queria dizer que esse programa é uma realização do Teatro Flávio Império, Secretaria Municipal de Cultura. Você pode acompanhar este e outros programas nas nossas redes sociais, @Casa Poética SP ou @Teatro Flávio Império, ou ainda nas plataformas de áudio, as principais plataformas de áudio. E 14 anos já é bastante tempo, né? Eu estava pesquisando algumas coisas sobre você, e aí eu vi uma entrevista que você deu para o Literafro da UFMG. E aí tem um trecho da entrevista que você está falando sobre o seu livro, Coroações. Pesquisem aí depois na rede, a gente vai falar de outras publicações. Mas teve um trechinho da entrevista que eu achei bem bonito mesmo, né? Essa é a melhor palavra. Você estava falando que o livro foi importante no seu processo de assumir o seu cabelo crespo. E você cortou o cabelo alisado e viu o seu cabelo de verdade. E você viu um lindo black. E foi a primeira vez que você olhou no espelho e você gostou do que você viu. Porque seu cabelo era uma coroa. Olha que bonito isso, gente. Né? Até arrepiou, exatamente. Então, conta um pouquinho aí dessa coroa de poemas, Coroações. Sim. Então, esse é meu primeiro livro, né? Você tá emocionada. Tô. Você pode chorar se quiser, que a gente Não, gosta. olha, gente, eu quando começo a chorar, aí acabou o programa. Não, aí que a gente acolhe, aí pode chorar, pode soltar. É, né? Tô percebendo aqui, segurando ali. Olha, esse livro tem poemas muito antigos e poemas mais recentes, na época que eu estava escrevendo. E aí eu estava com esse desejo já estava frequentando o sarau há algum tempo, e aí foi muito interessante, que eu já estava frequentando assim há uns 4, 5 anos, e eu percebi que eu já tinha um público formado, né? Nesse período todo, eu publicava muito em antologia, né, cadernos negros e tal, e as pessoas, eu quero
ver o seu livro. Aí a pessoa não queria comprar uma antologia para consumir um livro, um poema seu. É um texto seu. Então eu percebi que já tinha aquela demanda por um livro, né? E aí comecei a me debruçar sobre isso. Contei com a ajuda de muitas pessoas, né, que foram generosas, partilharam conhecimento e tudo mais. E aí eu tinha uma questão que era quais os poemas que iriam para esse livro, né? Porque eu tinha muito poema, muita coisa escrita e não sabia como separar, né? Que eu acho que é um grande desafio de livro de poesia. Porque o romance você tem uma narrativa, você pode escrever 1000 páginas. Se você for firme na narrativa ali, as personagens, tudo na trama, você consegue entreter o leitor e ter uma coerência. Agora, o livro de poesia, eu já encontrei livros ruins com bons textos, porque parece que a pessoa juntou tudo e publicou. Foi um catado, Foi um né? catado. Isso. Então eu achei que isso era muito ruim. Então eu fiquei nesse movimento de que preciso encontrar um fio condutor para o meu livro. E aí eu estava em diversos processos e um deles era de assumir o meu cabelo crespo, né? Que eu já alisava desde os 10, 11 anos de idade. E sempre cresci com aquela coisa de amor e ódio, porque era um sofrimento, né? Você alisar o cabelo, primeiro foi pente quente, química, e acontecia, machucava o couro, caía cabelo, queimava. E aí todo aquele sofrimento e semana que vem o cabelo estava nascendo crespo de novo. Mas porque é minha natureza, por mais que não tem como modificar minha natureza, né? E aí eu vinha num processo de compreensão da minha identidade étnica desde a faculdade, que eu comecei a fazer parte de grupos de discussão de pauta racial na faculdade, me aproximei de literatura sobre isso, né? Conheci pensadores negros que não são apresentados para a gente, parece que não existe pensadores negros, né? E, nossa, e como tem literatura e como tem coisa. Eu comecei a fazer parte de um grupo chamado NUP, né? Que era o Núcleo Negro da Unesp. E aí a gente reunia lá a meia dúzia de alunos negros que tinha no campus e a gente começava a pautar a pauta racial em tudo, né? Por que as pessoas não estranhavam? Tipo, o curso que eu fiz eram 80 alunas, né? 40 de manhã e 40 à tarde. E tinham 2 alunas negras, né? E por que ninguém questionava isso? Será que estrutural, naturalizado. E mesmo sendo poucos no campus, a gente incomodava. A gente não juntava 50 alunos, mas era um incômodo muito grande, né? Então já vim nesse processo de formação e a gota d'água desse processo foi quando eu comecei a ir para Sarau, né? Que eu comecei a ver pessoas como eu, com seu cabelo assumido e trazendo a pauta através da literatura, né? E aí eu falei, bom, essa pauta é uma pauta que me marca, que eu comecei a olhar para a minha literatura pensando sobre o que eu falo. Então eu percebi que eu falava muito sobre a pauta racial, falava muito sobre a questão social por conta da minha vivência enquanto assistente social, porque não é fácil você ver pessoas no limite da sua existência todos os dias. Então eu chegava e escrevia sobre coisas que eu vivenciava no meu trabalho e percebi que eu falava muito desse processo de escrita, do amor, da realização de escrever e tudo mais. Então eu fui separando de acordo com as pautas sobre o que eu mais falava. Quando eu estava empoderada o suficiente, resolvi passar pela transição. Fiquei nesse 1 ano de transição capilar. Isso foi em que ano, Medina? Foi 2010, esse livro é de 2014. Foi 2010, 2011, por aí. E aí estava nesse processo de transição e tentando resolver a questão do livro, tentando resolver os poemas do livro e tal. E aí, depois de 1 ano nesse processo, foi quando eu tirei férias do trabalho, foi um acontecimento na minha vida. Eu falei, não, eu vou me retirar, vou cortar o cabelo que estava todo Frankenstein, assim, meio liso, meio crespo. Você já estava parando de alisar? Já tinha parado de alisar há mais de 1 ano. E aí, nesse período, eu comecei a usar estratégias, usava muita trança, foi quando eu comecei a me apropriar do turbante, usava muito turbante, então comecei a me apropriar de coisas da minha cultura também, para passar por esse processo de transição sem me sentir horrorosa, né, porque o cabelo fica esquisito e tal, né. E o cabelo para a mulher é muito essencial, assim, né, tem uma simbologia muito, muito forte, né. Então, passei esse 1 ano na transição capilar e resolvendo a questão do meu livro. O título e o mote para eu poder separar os textos. E aí foi realmente, me afastei do trabalho e falei, olha, eu vou cortar o meu cabelo, esse cabelo alisado, e se meu cabelo crespo for ruim mesmo, como eu sempre ouvi a minha vida inteira, porque eu já não conhecia mais, não sabia como que era, né? Falei, se ele for ruim mesmo, como eu ouvi a vida inteira, eu aliso de novo e acabou, e resolvi isso o problema. E aí foi quando eu cortei, que a primeira vez meu cabelo totalmente crespo e, né, no espelho assim, eu falei, nossa, e é super macio, né? É um cabelo fino, macio, gostoso. Eu falei, gente, mas é a minha coroa, né? Eu tô aqui, como é que eu neguei isso tantos anos, né?
E aí foi quando me veio o mote do Coroações. Falei, essa é a minha coroa, né? E aí eu fiquei olhando quais são as minhas outras coroas. Aí eu falei, a coroa de espinhos são os poemas que falam sobre a questão que corta a minha carne, questão social, a violência, o racismo. Então são poemas de vivências de dor. A Coroa de Flores são poemas que eu falo de erotismo, que eu falo de amor, que eu falo do gozo em escrever, né? E o último capítulo, que na verdade foi o primeiro, né, é o Ojá. Né? Ojá é o nome que se dá para o turbante dentro da cultura do candomblé, né? E ele tem toda uma simbologia da forma de amarração. Então, se o seu orixá é feminino amarra de um jeito, se o seu orixá é masculino amarra de outro, cor, tudo. Então, só que eu não queria colocar black ou algo óbvio, né? E aí eu me debrucei nessa pesquisa e falei, nossa, eu enquanto uma mulher negra, descendente de povos africanos, eu preciso o tempo todo estar peneirando e procurando a minha cultura, não é uma coisa que está dada para mim. Sim. Então, por isso que eu coloquei Ojá, para fazer essa provocação para o meu leitor também. Ele vai ter que procurar e saber o que é Ojá, para saber o que é essa coroa, né? Então, e esse é o capítulo que eu mais gosto, porque é um capítulo que eu saúdo a minha ancestralidade. Na verdade, foi um capítulo onde eu fiz as pazes comigo mesma, com o espelho, e que eu falei, não, é isso, é a minha história, e a minha história não é só de dor. A dor está ali, aconteceu esse episódio horrível, né, da escravidão aí, que se reflete até hoje, mas eu também tenho que falar dessa história, né? Não posso ter vergonha dessa história e dizer que existe uma outra história muito antes disso, que a gente é descendente de pessoas que, né, de civilizações, né, de pessoas, de reis, de rainhas. Então, esse último capítulo é para saudar essa minha história, para selar essa negação com a minha ancestralidade, com o meu cabelo, com a cor da minha pele. Enfim, então esse livro ele é muito afetuoso porque são frutos de processos que realmente me modificaram em diversas formas, assim. E essa questão do seu trabalho, literatura, a sua formação pessoal, ela perpassa em tudo, né? Você tem também um outro trabalho muito importante que é o Sarau das Pretas, né? Que é um coletivo muito importante na cena dos saraus que a gente tem. Queria que você contasse um pouco como surgiu a ideia do Sarau das Pretas. O Sarau das Pretas, ele é uma realização, assim, para mim, porque a minha vivência em coletivos de sarau, eu sempre tive vivência mais com homens, né? Então, inicialmente foi o Literatura no Brasil, onde praticamente tinha eu e a Lande de mulher, e depois fui para o Marginalharia, que foi uma outra vivência com os meninos também, foi uma vivência bastante, assim, intensa também. Não só por eles serem homens, mas por eles serem mais novos, eu era a mais velha do grupo, então eu acho que o Marginalharia foi a gota d'água, assim, para eu dizer, olha, eu quero ter uma vivência de trabalho com mulheres, em uma relação mais horizontal, porque eu passei por essa compreensão de que o machismo ele é um tema transversal e que não é pelo fato de você ser poeta, de você falar coisas bonitas, de você ter uma certa consciência que você não vai ter práticas, né? Porque é uma coisa que perpassa a existência do homem, né? E da mulher também. Então, muitas vezes eu me vi nesse lugar assim tolhida do meu fazer artístico por assumir responsabilidades dentro desses coletivos majoritariamente masculinos e também porque o homem ele tem essa expectativa de que a mulher assuma determinadas coisas, né? E aí eu falei, não, eu quero ter essa vivência num coletivo formado por mulheres. E aí também, nesse período, né, o Sarau é de 2016, em 2015 eu fui trabalhar num anexo de violência. Então sempre trabalhei em CRAS, né, na assistência social, e em 2015 eu fui transferida, emprestada para o judiciário. Então fui trabalhar com mulheres vítimas de violência, trabalhava com medida protetiva diretamente. E aí a pauta feminina veio que veio, né, 2015, Dilma no poder e aquela misoginia que ela sofria para poder exercer o poder político dela. Então, essa pauta de ser mulher, da misoginia, do machismo, veio muito latente para mim. E aí eu recebi um convite do SESC, de uma das unidades do SESC, para fazer um sarau, fazer a curadoria de um sarau em relação ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E aí eu vi essa oportunidade de juntar essas duas pautas. Eu falei, não, vou trazer um sarau com mulheres pretas, né? Também porque eu sentia a falta dessa linguagem diretamente. Claro que tinha mulheres negras em vários coletivos, né? Mas não que trouxesse essa pauta como o mote principal do trabalho.
Já apresentando, né? já apresentando. E aí, e também tinha essa questão de trabalhar com outras linguagens artísticas, né? Porque uma coisa que eu achei muito positiva, assim, na vivência do sarau, é que me proporcionou ter outras experiências artísticas, né? Então eu falei, nossa, eu sempre fui artista, mas nunca tive, né, essa coisa de ser proletariado e pobre, nunca pude viver Da plenamente da arte, né? arte. Mas eu Poder gosto de usufruir, usufruir, explorar, né? e eu gosto muito de cantar, eu componho música, eu, sabe, eu tenho uma vivência artística muito forte, né? Fiz dança afro quando era criança, mas nunca tinha essa coisa de isso é arte, isso é uma possibilidade de vivência, né? Então eu quis trazer também, para além da pauta racial e de gênero, trazer a linguagem artística para o nosso coletivo, né? Que era uma coisa que eu sentia falta nos saraus quando eu frequentava. Então, fiz o convite inicialmente, né, para a Elisandra Souza, para a Jô Freitas, para o Tyson e para a Tata Alves, né? E a gente começou essa vivência em 2016, estamos agora em 2023, numa outra formação, né? Porque o coletivo é isso, as pessoas vão e vêm. E elas deixam o que elas têm de melhor de colaboração na vivência, né? Então, a gente já está na terceira formação do coletivo, né? E é um trabalho que está se tornando cada vez mais sólido e que eu consigo, assim, ter uma tranquilidade para poder trazer as pautas, né? Sem aquela coisa do tipo, ah, lá vem ela de novo falar de machismo, lá vem ela de novo falar de... A gente se acolhe enquanto mulher, né? E aí eu acho que o grande desafio é lidar com as pautas da mulher, que é filho, a tripla jornada As de pautas trabalho, concretas as e pautas reais, né? concretas Além da das mulher. poéticas, né? As pautas concretas, e a gente consegue se acolher nesse lugar, assim, né? Mas o que mais, assim, me trouxe de experiência positiva no Sarau das Pretas foi uma perspectiva realmente de viver da arte, no sentido de ter uma remuneração digna por isso. Porque nessa trajetória toda, inicialmente, acho que quando você começa, você fica meio com o pires na mão, né? Você paga para se apresentar, você quer que as pessoas, né? Não, Quer que as pessoas te vem me vejam, ver, né? isso. E aí, E acho até que uma coisa que às vezes nós, em artistas periféricos, a gente está independentes, às vezes a gente não tem um parâmetro de valores, de produção, então a gente às vezes fica um pouco, né, balançado de como eu vou cobrar, será que eles vão pagar quanto eu gostaria, né? Tem essa questão, acho, muitas vezes também. tem. Então, foi uma escola, assim, para poder falar sobre dinheiro, para poder fazer um orçamento, para poder... Porque assim, a gente vinha... todas nós, né, que fizemos aquela primeira formação, viemos de atuação... somos lideranças, né? Então, a Elisandra tinha um projeto dela, a Jo o dela, a Tata o dela. E nesses projetos, a gente tirou muito do bolso para fazer acontecer. E aí eu falei, mas a gente tem que ter um outro lugar, né? Um outro lugar de respiro, um lugar onde a gente possa fazer um investimento estético, se apresentar bonita, que a gente vai ter um camarim, que a gente vai ter alguém para fotografar, apresentar um trabalho profissional, né? E principalmente de compreender, acho que principalmente para o povo preto, que você falar sobre dinheiro não é você abrir mão da sua militância. Porque a minha militância é justamente trazer essa pauta para o meu lugar de fala, né? Eu poderia falar sobre qualquer outra coisa, poderia estar falando sobre qualquer outra coisa, mas eu optei usar o meu lugar de fala, o espaço que eu conquistei, para falar sobre a causa racial, né? Então, eu cobrar um cachê pelo meu trabalho não quer dizer que eu esteja vendida, que eu esteja menos comprometida ou não. Uma coisa é o meu trabalho, Sim, muito né? pelo contrário, né? Mas isso é um processo de educação, porque assim, ah, não, elas cobram, né? Sim, gente, porque para eu vir eu vou gastar transporte, eu vou ter que me preparar, eu vou ter que estar apresentável, eu ensaio, eu vou pagar estúdio para ensaiar. Então é uma coisa assim, mas primeiramente você tem que olhar o seu trabalho, como falar do nosso trabalho, como o nosso trabalho tem uma questão afetiva muito forte, é difícil você falar, é um produto. Não é um produto, isso aqui é um produto que a Sim. gente precisa E não vender. é porque é produto que eu estou me vendendo, estamos Justamente. vendendo o produto, né? Então eu acho que é um debate que ainda precisa ser muito amadurecido dentro do movimento cultural periférico. E eu acho, o Mujica, ele tem uma frase sobre trabalho, que ele fala, trabalho é tempo de vida empreendido. E aí eu uso muito isso quando eu penso em alguns convites que tem, porque o tempo de vida que a gente tem é a coisa mais preciosa que a gente tem. E a gente tem que ter a liberdade, o direito de escolher aonde eu vou gastar o meu tempo de vida, se é com a minha família, se é no trabalho, se é em qualquer coisa. E principalmente, você falando tudo isso, e a gente vendo a história do Brasil, em que a pessoa negra ela foi submetida a um processo de escravidão, então que ela não tinha detenção do seu tempo de vida,
e esse tempo de vida era explorado ao máximo, hoje que tem, ele precisa ser valorizado ao máximo. E é também através da remuneração financeira, né? Não pode ser uma coisa questionada assim, de ser vendido. Justamente. Então, os aplausos são muito bons, o respeito é muito bom, mas a gente está num sistema capitalista e o reconhecimento nesse sistema é através da remuneração, né? E aí a gente, enquanto coletivo, para a gente amadurecer esse debate, da gente entender. Então, o Sarau da Escola, o Sarau da Escola, o Sarau das Pretas foi uma escola para mim, é uma escola para mim, né? Em diversos aspectos, nesse sentido. E eu posso dizer, eu que conheço um pouco também dos bastidores, as pessoas, se eu fosse outros coletivos, olhava um pouco com mais cuidado e atenção, porque eu percebo isso, esse cuidado que vocês têm sempre na produção, na execução do espetáculo, no pré, a questão de fotografia, tudo vocês têm um cuidado que é uma referência também para outros coletivos, seja de sarau, seja de slam, de profissionalizar um pouco o seu trabalho. Eu admiro bastante isso. Obrigada, obrigada. E é a caminhada, né? A gente tem que ser profissional mesmo para a gente ter competitividade e levar o nosso trabalho para outra instância. Que eu acho que às vezes a gente acaba falando de nós para nós mesmos, né? A gente tem que estar na televisão, falando para o Brasil inteiro, entendeu? Porque é isso, por que não, né? Lembrei de uma música do Emicida que sempre foi um referencial, assim, ele falava: curtas produz cadeira, não as de qualquer jeito, nunca entendi o underground ser associado a mal feito, né? Porque, e quando a gente vai fazer, por exemplo, a nossa antologia Podpah, eu sempre falava, ó, a gente vai publicar um livro com adolescentes da periferia, mas não é porque vocês são legais, é porque tem qualidade. Sim. E a gente tem que fazer isso, tem que manter essa qualidade, né? Essa é a meta. Manda mais um poema pra gente. Bom, eu vou fazer um poema que chama-se Narrativas Pretas, que tem a ver com essa vivência do Sarau das Pretas e que foi motivado para esse livro aqui, a nossa primeira antologia, que é fruto de um concurso literário voltado para mulheres pretas e LGBT. Ai, ai. Mulheres pretas reunidas. É magia, é poder. Seguimos juntas na vida, pois assim iremos vencer. Escrever a nossa própria história, desafiar quem tem nos silenciado, grifar em nossas narrativas. Não aceitamos mais o borralho. Faremos uma grande fogueira, incendiar a casa grande, cutucar colmeia de abelha, provocar um grande enxame. Nossa palavra é mel, adoça, alimenta, mas também é ferrão, causador, atormenta. Então tenta nos silenciar. Narrativas pretas é corrente, um elo difícil de quebrar. Giramos nossas saias no terreiro, sacudimos as cinzas do passado, avisamos a quem quiser comprar. Não somos a carne mais barata do mercado. Não estamos à venda. Veja, acabou a escravidão. Seus resquícios ainda persistem e resistimos com canetas nas mãos. Não vamos mais chamá-lo de senhor. Viramos essa página em glória. Somos realezas preta. Altiva é a nossa história. Queremos cotas raciais, ações afirmativas. Você diz que é esmola. Nós te provamos. É uma dívida. Então tenta, só tenta. Tenta nos silenciar. Narrativas pretas é corrente. Um elo difícil de quebrar. Abrimos a hora da poesia, eu vou chamar aqui então, mandar um poema pra gente. Ingrid, chega pra cá, palmas pra Ingrid. Essa altura tá boa pra você, Ingrid? Ingrid, você é de qual escola? MF Vani Salgado Rocha. Vani Salgado Rocha. Chega mais pra frente, fica com medo não. Isso. Você tem quantos anos? 14. 14. Tá no nono ano? Oitavo. Oitavo? Muito bem. Manda um poema pra gente, então. Eu escolhi Um Sonho, de Sérgio Vaz. Ontem eu sonhei o teu sonho. Sonhei que os soldados, cantando e dançando, libertando-se de todo o mal, surgiam de todos os lugares para velar o funeral, de todo o arsenal, das ogivas nucleares. No sonho, os homens não eram escravos, nem de si nem dos outros, tampouco das cores.
pois o dinheiro havia sido morto no combate com o amor. As crianças, Cravo e Canela, dançavam com as flores. Como não tinham fome, caçavam estrelas. E quando cansadas, tornavam-se nelas. Sonhei que as mulheres e os homens não tinham coisas, mas sentimentos, e em sinal de alegria, plantavam suas orações, não de mãos espalmadas, mas de abraços dados, com o milagre do dia. E Deus, todo pequeno gesto de amor, não frequentava igrejas, livros ou estátuas, apenas corações. Ontem, sonhei o teu sonho, sem saber que também era o meu. E vamos abrir mais uma pergunta da nossa plateia aqui, convidada. Chega pra cá, Lucas. Tá bom aqui? Lucas, você é de qual escola? MF Sérgio Millier, Muito bem. Quantos anos? 14, Tem qual ano? nono. Fica à vontade. Eu queria que você desse sua opinião sobre quais medidas públicas poderiam ser feitas pelo Estado para incentivar e auxiliar os jovens que querem ser escritores e poetas. Muito bom, muito bom. Olha, eu acho que a gente já está num caminho muito bom, principalmente aqui na cidade de São Paulo, né? Se comparado à época que eu frequentava, que a gente estudou, né? Então, hoje, por exemplo, tem o Plano Municipal do Livro da Literatura, as bibliotecas são equipadas, então a gente tem toda uma política de incentivo à leitura, mas a gente está na capital, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que não é uma realidade de todo o Brasil, né? Então, acho que, a princípio, a escola tem que ter, todas as escolas do país precisam ter políticas concretas de incentivo à leitura e à escrita, né? E acho que o começo é trazer os autores regionais, né? Os autores do bairro, porque é aquela questão que eu já falei também, da representação e representatividade, né? Então, a gente precisa, por exemplo, na escola, a gente tem acesso aos clássicos, mas às vezes a gente não tem maturidade para ler um clássico, para ler um Machado de Assis, para ler um Graciliano Ramos. E às vezes essa literatura apresentada para um aluno que não está maduro ainda na sua leitura, faz com que ele acredite que a literatura não é para ele. Eu demorei muito para conseguir ler Graciliano Ramos. Sabe, por conta dele, durante um bom tempo eu achei que literatura não era para mim, porque é muito complexo, né, a forma como ele escreve. Então, acho que a gente precisa pensar, principalmente olhar para esse público, trazer uma literatura que se comunique com esse público, para a realidade local, coisas acessíveis, né? Não uma literatura que venha de forma vertical, mas horizontal, sempre a partir da consulta dos alunos, da comunidade escolar, e apresentando de uma forma leve, né? Essa coisa de você ler para responder pergunta, eu acho que já dá aquele bloqueio, né, no aluno. Então, de ter uma vivência literária para além da questão do aprendizado em literatura ou em língua portuguesa. Acho que isso já seria um bom caminho. E claro, né, tornar os livros mais acessíveis, assim, porque o livro, ele ainda é um objeto muito caro, né? Ele ainda é um objeto que é difícil, assim, a gente enquanto escritores e editores independentes, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Sim. Então, acho que popularizar o acesso ao livro também passa pela questão financeira, de que um livro tem que ser barato, assim como o item de uma cesta básica. Né? Devia ser item obrigatório de cesta sim, básica. Sim. Então, são diversas questões, mas acho que esse seria o caminho, né? Tornar o livro mais acessível e sempre trazer leitura que dialogue com aquela comunidade, com aquela realidade, com aquela comunidade escolar, acho que já facilitaria muito mais o acesso. Obrigado, Lucas. Estamos indo para os nossos finalmente. Mas tá tão Mas bom. ainda tem um tempinho aqui, mas só para ir preparando. Queria que você contasse um pouquinho como que é fora da literatura, fora do trabalho. A gente está no Casa Poetcast, né? Como que é a Débora no seu lar, no seu recanto? Você mora sozinha? Você mora com família, companheiro? O que você gosta de fazer nesse seu espaço? Olha, eu sou casada, né, há 2 anos, moro com meu companheiro. E no meu dia a dia, eu gosto muito de cozinhar, adoro cozinhar.
O problema de cozinhar é aquela coisa, né, da rotina. Você tem que cozinhar para ir trabalhar e aquela coisa, então Que é acaba. bem diferente, você parar, você ter que cozinhar ali da rotina e você parar para você cozinhar, né. Sim, é muito diferente, mas eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto muito de estar com a minha O que família. você gosta de O que cozinhar? que eu gosto de cozinhar? Qual que é a sua especialidade ali quando você para? Olha, por incrível que pareça, a minha especialidade é ovo, ovo frito. Gente, meu ovo frito não tem igual. Eu faço um ovo assim, ovo omelete, tudo que é de ovo eu me dou muito bem assim. Mas eu gosto de cozinhar peixe, né? É uma coisa que eu tenho me aproximado bastante da culinária assim, vegetariana, porque meu companheiro ele não come carne vermelha. Ele já foi vegano, agora ele é vegetariano. Então ele come frutos do mar, peixe e vegetais, Tem né? algum prato específico que você gosta de preparar? Camarão. Adoro fazer camarão. Adoro. Bobó de camarão? Bobó de camarão. Peixe assado, aquela tilápia Hum. assada. Inclusive você pode fazer um sarau na sua casa e convidar as pessoas também para partilhar um pouco aí da culinária. É, então eu estou me descobrindo nesse lugar, assim, né? Porque às vezes acaba essa coisa de ter que cozinhar uma carne e o peixe. Então, como eu como peixe, agora eu tenho comido muito mais peixe e descoberto frutas, legumes, cozinhando coisas diferentes. Então eu tenho experimentado assim coisas diferentes na cozinha. Gosto muito de estar com a minha família. Nossa, assim, sempre quando eu tenho tempo livre, eu gosto de ir para casa dos meus pais, de ficar com eles, de conversar. Minha família é muito é uma família grande, assim, Eles sabe? ainda moram no mesmo território? No mesmo território. Moro no mesmo território desde sempre. E eu gosto de ir para casa deles, né? De ficar com os Casa familiares, cheia, casa os cheia, aquela irmãos, bagunça toda. sobrinhos, primos. Eu gosto muito de cachorro, mas não tenho ainda, porque a rotina não me permite, né? Então, minha intenção recentemente é ter um animalzinho, que eu acho que um animal em casa faz toda a diferença. Sim. Mas a gente ainda não está E nesse quando processo. você menos esperar, de repente ele te adota. Isso acontece também, Acontece né? muito. Você tá ali na rua, tá num espaço cultural, e aí ele vem, te escolhe e você fala, vai embora. Vai embora, ele não vai, eu não quero que vá embora, véi. Mas eu gosto muito de animais. E, enfim, gosto de curtir minha casa. Gosto de ficar lá, vendo a minha série, porque a gente fica muito, muito tempo fora de casa, né? O dia inteiro fora de casa, trabalhando. Então, quando eu tô em casa, assim, é que eu gosto de ficar descansando, escrevendo. Gosto muito de escrever, de Eu ouvir também. música. Hoje em dia, se alguém me convida para sair, eu falo, tem cadeira? A gente tá. Vocês que são novos, aposto que assim, vamos sair, vamos. Vocês nem perguntam aonde é, né? Agora, a gente que já tá nessa fase aí, 30 a mais, 40 40 a mais, mais, 40 né? mais. A gente tá nessa fase, vamos sair, mas tem cadeira? Tem lugar para comer? É coberto? Tem como voltar para casa? Aí, depois que a gente faz esse checklist, não, vou ficar vendo série. Isso. Estamos nessa fase. E tem um poema que eu ouvi no sarau, não lembro a autoria, mas é um poema curtinho, ele fala assim: saudade não tem braço, mas aperta. Eu queria saber qual que é a saudade que aperta aí no peito da Débora Garcia. Olha, eu tenho saudade de não ser adulta, sabe? De ter assim, acho que a vida adulta ela é muito difícil, né? Assim, Responsabilidades. a gente tem que administrar assim uma vida, né? Então a vida ela tem diversas camadas, né? É a sua espiritualidade, é o seu corpo, é a sua casa, é a sua alimentação, são as contas. Então eu acho que a vida adulta, assim, pra gente que tem que tocar tudo, é muito opressora. Então, gente, coisa mais gostosa chegar em casa, comer comida de mãe, não ter que se preocupar se a conta tá paga. Aproveita, gente. Aproveita. Porque assim, eu sinto saudade disso, daquela coisa assim, daquele respiro, de não ter que se preocupar com nada. Sinto muita falta disso, assim, sabe? E é muito engraçado, né? Porque né, quando eu lembro que eu estava na idade de vocês, é aquela coisa que a gente Quer quer muito, né? Ter muito crescer, responsabilidade. quer ser independente, quer sair da casa dos pais. E tem sim, tem muitas coisas bacanas, mas essa coisa dessa vivência, infância, adolescência, juventude, é muito prazerosa. Da saudade, assim. Mas, falando de pessoas, por exemplo, eu tenho muita saudade da minha avó, né? A mãe da minha mãe. Ela conviveu com a gente durante um bom tempo
e ela faleceu já aos 92 anos de idade. Mas a minha avó, ela, desses tempo que a gente conviveu junto, pelo menos uns 10, 15 anos ela ficou acamada, ela teve um derrame, e aí ela passou a morar com a gente, minha mãe era cuidadora dela. E a minha avó, eu acho que ela era uma pessoa muito elevada, assim, porque ela naquela condição eu nunca vi ela reclamar de nada. A minha avó era uma pessoa assim que se você levasse um copo d'água para ela, falasse um bom dia, tudo ela agradecia, sabe? Então acho que eu tenho às vezes a gente reclama demais, né? Então, claro, a vida é difícil e tal, mas tô andando, tô com saúde, tenho meu trabalho e tal, então não tem por que ficar reclamando tanto, né? Mas eu admirava muito isso nela, assim. E ela era muito brincalhona. E eu sou uma pessoa muito brincalhona também, né? Eu adoro brincar, assim. Quando eu tô com a minha família, eu sou a palhaça da família. E às vezes eu tenho que buscar, porque a gente fica naquela coisa da correria do dia a dia. Eu falo, não, gente, eu sou uma pessoa leve, eu gosto de brincar, eu sou a palhaça da casa, né? E aí eu sempre me remeto a essa questão da minha avó, porque ela sempre brincava com a gente. E ela faleceu assim, dormindo, né? Chegou o momento dela e ela foi. Então eu sempre sinto muita saudade dela, assim, da alegria dela, da leveza dela, mesmo nas situações difíceis que ela estava, assim. É um lugar que eu sempre me reporto quando eu preciso me tornar leve novamente. E aproveitando isso, queria saber uma palavra que de repente define uma qualidade sua. Uma qualidade, eu sou uma pessoa generosa. Eu me acho uma pessoa generosa. E não assim necessariamente, quando a gente fala de generosidade de dinheiro, essas coisas, também sou. Se eu tiver, eu dou, né? Como geralmente não tem, não, né? Mas assim, generosa de partilhar. Tanto é que eu gosto muito dessa coisa de semear, né? Semear é uma palavra que me toca muito, assim, que é o nome, inclusive, do meu trabalho, né, enquanto produção, porque eu acho que é as coisas de partilhar, né? Porque a gente está aqui hoje, né, no plano físico, mas amanhã eu não vou estar. Então, quando você escreve um livro, você está falando sobre semear, né, de você deixar uma semente. Não sei quantos anos aqui alguém vai pegar e ler o meu livro, saber da minha existência, que eu semeei essas palavras, né? Então, acho que uma palavra que me define é semear, e eu sou uma pessoa generosa. Eu não tenho medo de partilhar o que eu sei com as pessoas, assim, e gosto muito de fazer isso. E uma palavra que define defeito seu. Um defeito, eu tô me descobrindo uma pessoa rancorosa. Pelo meu defeito, ser ariana. Você é ariana? Sou ariana. Ariana e Nossa, assim, às vezes, tipo, Satanares, né, pessoal? olha, eu sou uma pessoa muito paciente, eu tolero, mas na hora que eu ponho meu ponto final, eu pego uma borracha, assim, apaga a pessoa da minha vida de um jeito. A pessoa pode ser assim, apaguei, né? Foi. Eu estava até falando com o Soto sobre isso. Ele disse, então, você não quer ter uma convivência cordial com a fulana? Não, pra quê? Não preciso disso. Acabou, que viva a vida dela, entendeu? Então, pra mim, acabou, entendeu? E pode passar 10 anos. Ah, não quero mais. Procurar, para Não, conversar, vamos acertar os não. ponteiros. E assim, o que eu acho que não é tão ruim no meu rancor é que eu não desejo mal para a pessoa. Nunca, nunca, gente. Assim, eu só não quero perto de mim, quero bem longe. Mas falar, desejar praga, desejar mal. Não, eu quero que a pessoa viva o que ela tem para viver, que ela siga o caminho dela, mas que ela não cruze Que mais. ela receba o que tiver que Que ela receber. receba o que ela tiver que receber. Mas eu acho que eu preciso me evoluir nesse sentido. Assim, acho que é uma coisa que não agrega, né? Rancor, na verdade, é um veneno que a gente mesmo toma. Sim. A gente acha que é pro outro, mas é pra gente, né? Então, é uma coisa que eu preciso. Eu costumo falar, é um copo de veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. Justamente. Então, é uma coisa que eu preciso evoluir, um rancor. Mas ter um rancorzinho também é bom. É bom, né? Faz parte da A gente larga de proteção. ser trouxa. Exatamente. Eu acho que você falando, eu nunca me senti rancoroso, mas você trazendo essa definição de rancor, eu também sou um pouco rancoroso. Acho que faz parte. Você é de Assim. que signo? Sou touro. Touro. Teimoso, né? Cabeça dura, Cabeça né? dura. Pode Gente, falar muito de mim, não, viu? não falo não. Jamais. Estamos chegando aos finalmente do nosso Casa Podcast. Essa é a parte mais sincera do programa, inclusive, que eu brinco com o pessoal, que a gente fala. Gente, não, acabou, é sério. Eu sei, a gente sente. A gente ainda tem algumas coisinhas. Eu queria agradecer imensamente
aqui ao Teatro Flávio Império, por acreditar nesse trabalho, por investir na figura do Edson Paulo, também da equipe técnica, que é sempre muito paciente, muito colaborativa. Então, Rodrigo Souza, Ricardo Cabelo, salva de palmas aqui, pessoal do Teatro Flávio Império. Esse trabalho ele só acontece porque a gente tem profissionais trabalhando aqui muitas horas, muitos dias, semanas antes. Queria agradecer também à Casa Poética, da qual eu faço parte. Também faz parte aqui a Mônica Alves, está no nosso suporte. Salve de palmas para a Mônica, por favor. Queria agradecer a Sigo Som, produtora audiovisual aqui da Quebrada também, da Zona Leste, na figura do Binho Santana, Diogo Hans. Palmas para Sigo Som, por favor. Queria estender esse agradecimento. Onde eu marquei aqui? Deixa eu me achar. A MF Sérgio Millier, nas figuras... nas figuras da professora Simone Michele. Agora sim. Essa é uma das partes que eu gosto bastante. Assim, agradecer, né? É bom agradecer. Agradecer também a MF Vani Salgado Rocha. Nas figuras das professoras Juliana e Fátima. Queria dizer que, para mim, é muito importante vocês estarem aqui, porque esse programa de podcast ele foi pensado não só para trazer um artista para a gente conversar, que isso por si só é muito legal, mas a ideia do nosso Casa Poetcast é ter esse trabalho que a gente faz há anos com as escolas. Então, vocês estarem aqui presentes, vocês estarem aqui no palco com a gente, é um trabalho que foi pensado para isso, né? Fazer esse trabalho pedagógico, educativo. Quem sabe, num futuro não tão longe, vocês estejam aqui também, seja como artistas convidados, seja apresentando, seja na função técnica de produção, da captação de imagens, iluminação. Então a gente faz esse programa com essa ideia mesmo, que vocês possam vivenciar isso de uma forma mais próxima e quem sabe inspirar alguns de vocês, como nossa amiga Débora disse, foi inspirada aí pelas letras. E agradecer, claro, Débora Garcia. Palmas para a Débora Garcia. E eu vou chamar, antes de passar a palavra final para a Débora, vou chamar, nós temos mais uma poeta que vai recitar aqui. Então chega para cá, Nicole! Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá bom essa altura? Tá bom. Quanto mais eu bebo. Calma, Nicole. Nicole, apresente qual é a sua escola. Eu sou do MF Sérgio Millier. Sérgio Millier, do Parque Maria Luísa. E a MF Vani Salgado da Vila União. Você tem quantos anos? Tenho 14. Está em qual ano da escola? Estou no 9º ano. 9º ano. Então agora sim, chega um pouquinho mais perto do mic, fale sua poesia. Quanto mais eu bebo desse líquido chamado amor, eu me machuco mais. O que fazer se eu gosto de sentir essa dor? Sinto que isso não era sobre cicatrizes e dores, um verdadeiro show de horrores sem espectadores. Queria saber amar para não ter que chorar. Acho que qualquer momento posso desmoronar. Me sinto calada, presa e acorrentada. Sou boba por achar que viveria como a encantada. Nessa sala solitária com a luz apagada. Com essas paredes, acho que estou sufocada. Mas hoje eu não choro mais. Cansei, já aguentei demais. Hoje eu falo e grito, e você não pode me calar, e vai ser minha vez de te humilhar. Na justiça, seu nome vai estar. Nem adianta contestar. Marcas do meu corpo falam por meu advogado. Não terá provas contra, nem precisa ficar irritado. Então pode esperar. Não serei humilde, vou recitar toda a Maria da Vila Matilde.
E é um poema autoral, é isso? Muito bem, toca aí. Obrigado. Bom, pode sentar lá agora. Arrasou! Essa é sempre uma pergunta que eu tenho. Eu sempre quis muito fazer esse programa de entrevista, né? Eu sempre gostei muito disso. E eu sempre gostei muito da Bujanra. E quem não conhece o Antônio Bujanra, ele tinha um programa na TV Cultura, o Provocações, e ele sempre terminava: o que é a vida? Né? Mas eu não vou perguntar o que é a vida para você. A Nicole levantou a bola e eu vou aproveitar, vou perguntar: Débora, o que é o amor? Ai. Nossa, o amor é o sentimento mais sublime que a gente pode expressar, mas ele também é o sentimento mais perigoso que a gente pode expressar. Por quê? Porque ele, na questão de ser sublime, né? Tem várias formas de amor, né? Enfim. Mas às vezes o amor te cega, né? Às vezes o amor te faz fazer coisas que não são positivas ou aceitar coisas que não são positivas. Então, como tudo na vida, o amor ele tem essa coisa de ser sublime, de mostrar o nosso melhor lado, de entrega, de afeto, né? Não só o amor romântico, né? Todo tipo, o amor entre pais, de amizade, o amor, o amor romântico também. Então, tem esse lado. Mas tem esse outro lado da ira, né? Eu acho que o amor e a ira, eles são a face da mesma moeda. Dependendo, você pode virar e passar a odiar, na mesma intensidade que você amava, na mesma. Então, Principalmente você é né? porque eu amo demais. Eu sou um tipo de pessoa que eu amo demais e eu dou demais. Quando eu falo que sou generosa, é nesse sentido. Eu dou demais. Eu não meço esforços para poder me doar, para poder auxiliar, para poder estar junto com as pessoas que eu amo e que precisam de mim, ou não, né? Mas para dar o meu melhor. E aí, quando eu percebo que não foi correspondido de alguma forma, e que eu fui feita de trouxa e tudo mais, a moeda faz assim, puf! Na mesma intensidade que eu amava, eu passo a odiar. Né? Mas eu não levo ao extremo, né? Mas tem pessoas que perdem esse controle e levam ao extremo, da violência e tudo mais. Então, por isso que é perigoso, né? Então, o amor, ele é essa contradição. O amor é a contradição. Queria que você fizesse suas considerações finais. Fala o que você acha que precisa falar. Fala da sua rede social para o pessoal te acompanhar. É isso. Bom, eu quero muito agradecer por esse espaço, te parabenizar, né, e toda a sua equipe por esse projeto. Me surpreendeu muito positivamente. E eu acredito muito nesses espaços de troca, né, que alimentam a gente todos os dias. Porque a gente está aqui trocando e eu tenho certeza que alguma coisa chegou para alguém, né? Reverbera. Então a gente está aqui semeando e reverberando a nossa experiência para vocês que estão começando a vida, né? Então eu sou muito grata por essa oportunidade, me sinto privilegiada demais. Convidar vocês a acompanharem as minhas redes sociais, Débora Garcia, artista da palavra, no Instagram, onde eu sou mais ativa, nem tanto ultimamente, mas Débora Garcia, artista da palavra, e também o Instagram do Sarau das Pretas, que é o coletivo no qual eu atuo com as minhas manas aí. E dizer para vocês que aproveitem, né, gente, essa fase. Quando eu falei essa coisa de saudade de ser jovem, não é brincadeira, tá? Então aproveitem bem, né, essa fase de experiência, de conhecimento, de crescimento. Foquem na questão da educação também, porque parece clichê. É engraçado, tudo que parece clichê, na verdade, é muito óbvio, né? Então, a educação é a chave para a gente, é a porta para a gente virar muitas chaves na nossa vida, né? Não necessariamente de você, tem que ter uma profissão e tudo mais, né? Porque hoje em dia, principalmente com as redes sociais, essa questão do trabalho é muito flexível, né? É muito, enfim, imaterial até.
Mas no sentido de consciência, né, gente? A gente está sendo a todo momento bombardeado, as mentes a todo momento bombardeada, então a gente tem que ter consciência de classe, a gente tem que ter consciência social, saber de onde vem e para onde a gente vai. E isso é através da educação. A nossa formação enquanto indivíduo, né? Então, é isso que eu desejo para vocês. Um futuro maravilhoso, né? E que tenham mais atividades como essa, para a gente poder trocar, para a gente poder se conhecer e beber nessa fonte, né? Que é a literatura, que é a arte que nos move todos os dias, né? Então é isso, gente. Obrigada por essa tarde. Obrigado! Esse foi mais um Casa Poeticast, realização do Teatro Flávio Império. Siga a gente nas nossas redes sociais, @CasaPoéticaSP, @Teatro Flávio Império, principalmente no Instagram. Você pode assistir este e outros vídeos no YouTube e também acompanhar nas principais plataformas de áudio. Em breve, aparecemos com mais uma produção. Valeu, até a próxima!